estamos falando sobre esse tema de como você pode se tornar a própria bênção e não ficar correndo atrás de bênçãos. É claro que a fé nos dá o direito de tomar posse das promessas de Deus. A fé nos dá esse direito. E se você já tem o Espírito Santo, você é uma pessoa de Deus, você também tem que usar a sua fé para conquistar aquilo que está escrito, que está prometido para você. Mas no sentido da natureza humana, a natureza humana dando lugar à natureza divina, essa é a maior bênção que qualquer pessoa possa receber. Ou seja, você se tornar a bênção, você ser a própria bênção. O que significa ser a bênção? É a diferença entre você ter sede e buscar um copo d'água, beber quando você tem sede, e ser uma fonte a jorrar constantemente. Essa é a diferença. Quem busca a bênção está buscando um copo d'água. Toda vez que tem sede, vai lá na torneira, pega um copo d'água. Mas quem é a própria bênção, jorra água de dentro de si. Então, a pessoa, ela é a bênção, ela tem a natureza de Deus, o que significa que ela é uma extensão de Deus aqui nesta terra. Ela é filho de Deus. Então, nós, assim como o filho que saiu do pai e da mãe, quando você olha a criança, o filho do casal, você vê os traços do pai e da mãe naquele filho, e você tem filho que não tem como dizer que não é do pai ou da mãe. Não é verdade? Tem filho que você diz assim, é a miniatura do pai, é a miniatura da mãe. Não é verdade? Você sabe que saiu daquela pessoa. Assim também é quem é nascido de Deus. Ele tem a natureza de Deus. Ele tem os traços de Deus dentro de si, na sua natureza, no seu caráter. Essa é a maior bênção. Porque você se torna um representante de Deus. Mais do que um simples cristão, você é representante, você é autoridade de Deus nessa terra. Autoridade de Deus. Como um embaixador que representa o seu país em outros países. Nós representamos o céu aqui na terra. Somos a autoridade de Deus. Onde nós colocamos os pés, ali está a presença de Deus. Então, no mundo espiritual, isso faz toda a diferença. No mundo espiritual, se você pudesse olhar com olhos, digamos assim, de raio-x, né? Tipo olhos de raio-x, se você olhasse a pessoa que vive buscando bênçãos, ela é apagada, ela é uma sombra. E se você olhasse a pessoa que é a própria bênção, ela é toda iluminada. Ela é luz. Porque a luz está dentro dela. É a diferença do sol e da lua. O sol tem luz própria. A lua depende da luz do sol. Sim ou não? Quando você vê a lua brilhando, aquela luz é de quem? De quem? Do sol. O sol está batendo nela, a luz do sol está batendo na lua, e a gente vê a luz do sol iluminando a lua. A lua não tem luz própria. Mas o sol emite aquela carga, aquela energia que não tem fim. Assim é a pessoa que é nascida de Deus, que é a própria bênção. Ela emite a energia do próprio Deus. Então, como isso acontece? Nós vamos entender mais sobre isso aqui no estudo de hoje. Vamos ler aqui. Somos participantes da natureza dele, a natureza de Deus. Então diz aí em 2 Pedro 1:4, Ele, Deus, Jesus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por essas promessas, fiqueis, o quê? Participantes da natureza divina. Então veja, participantes da natureza divina, quer dizer, nós que temos essas promessas grandíssimas e preciosíssimas
de Deus, a promessa do Espírito Santo, a promessa de nascermos de novo, de termos a natureza de Deus, nós somos participantes da natureza dele. Quer dizer, nós somos parte da natureza dele. Nós estamos inseridos, juntos e misturados com Deus. É isso que o texto quer dizer. Por essas promessas, nós ficamos participantes da natureza divina, havendo escapado do quê? A corrupção aqui é o quê? É a vida de quem não é nascido de Deus. A vida de quem está morrendo, se corrompendo, está apagado. É essa sombra que eu falei que apareceria no raio-x. Essas pessoas que vivem se apagando ou já apagadas. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, quer dizer, pelo desejo, há no mundo. Então, aqui a gente vê um conflito. Quem tem a natureza de Deus, escapou, quer dizer, saiu dessa corrupção. A corrupção que há no mundo pelo desejo, pela concupiscência. Quer dizer, as pessoas que não são nascidas de Deus, por que elas não foram nascidas de Deus ainda? Por que a pessoa não recebeu o Espírito Santo ainda? Por que ela não se converteu, não teve a transformação do seu interior e se tornou filha de Deus? Por que ela não passou para o lado de cá? Porque ela ainda está agarrada a quê? Aos seus desejos. Os desejos pessoais. Os desejos da carne. Os desejos humanos, egoístas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ela busca a Deus não porque ela ama a Deus ou porque ela quer servir a Deus, porque ela quer agradar a Deus. Ela busca a Deus apenas para ter os seus desejos saciados. Ela vê em Deus uma oportunidade de alcançar o que ela quer. Então ela não entendeu ainda a grande proposta de Deus para a sua vida. Então ela fica sempre patinando nessa vida corrupta, essa vida de desejos, sujeita a tudo que a sua carne quer, que o seu coração pede, e ela vive correndo atrás do que o coração pede, e mesmo quando ela consegue o que ela quer, ela não é feliz, porque falta o principal, falta o Espírito de Deus dentro dela. Então Deus nos deu o poder pelas promessas de sermos participantes da natureza divina, e nos fez escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Essas grandíssimas e preciosas promessas são as palavras que Deus empenhou por nós. Uma garantia que nos deixou do que Ele mesmo se obrigou a fazer por nós. Por essas palavras, garantiu nos fazer participantes da natureza dele. Isto é, nos tornar como ele em nossa essência, caráter e espírito. Amém? Vou ler essa última frase de novo. Por essas palavras, quer dizer, as palavras dele, as preciosas promessas, ele nos garantiu nos fazer participantes da natureza dele. Isto é, nos tornar como ele, em nossa essência, caráter e espírito. Então as promessas que Deus nos deu foram feitas para que nós tivemos a garantia de que Ele vai fazer em nós essa transformação do nosso ser e nos fazer a imagem e semelhança dele, como ele, participantes da natureza dele. Para esclarecer um pouco mais isso, se você tem a Bíblia com os comentários do bispo, esse versículo aí acima, 2 Pedro 1 e 4, na Bíblia dos comentários do bispo, eu vou colocar na tela o comentário caso você não tenha.
comentário do versículo 4, no capítulo 1:4b, diz assim: participantes da natureza divina. Está aí o comentário que o bispo fez sobre esse versículo. Ele diz assim: o homem é regenerado. Regenerado quer dizer nascido de novo. Regenerado pela fé exclusiva no Senhor Jesus. Dessa forma, sua natureza terrena e corrompida pelo pecado é o quê? Removida do seu. Como que a natureza terrena e corrompida pelo pecado é removida do seu ser? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando a pessoa não é nascida de Deus, quando ela é carne, ela é fruto da corrupção dos seus próprios desejos, então ela ama o pecado. Ela gosta de fazer aquilo que a sua carne quer. Então, por exemplo, eu gostava, quando não era convertido, na minha adolescência, eu gostava de ir em baladas, eu gostava de um certo tipo de música, e eu gostava de dançar aquele tipo de música, eu gostava de ficar a noite toda ouvindo aquela música, e ficava atrás daqueles cantores, daquelas músicas, daquele tipo de música e tal, e aquilo mexia comigo, emoção. Você sabe como que é? A pessoa que é carne, ela vive, qual é o combustível da pessoa que é carne? Emoção. A pessoa vive atrás de emoção. Por que a pessoa bebe? Para sentir relaxada. Por que ela usa droga? Para viajar. Sim ou não? Para ter uma brisa. Então usa droga, ela bebe, ela sai com os amigos para zoar por aí, para rir, ela pega todo mundo, não se apega, se deixa pegar, tudo para quê? Para sentir emoção, porque a pessoa que é carnal, ela depende de emoções, ela não tem espírito, a alegria dela não vem de dentro, ela precisa do exterior para sentir alguma coisa aqui dentro. Então ela vive atrás de experiências emotivas, sensações, compreendeu? Por isso o tempo todo tem que estar tem que estar uma agitação aqui, tem que estar assistindo alguma coisa aqui, tem que estar curtindo aquilo ali. Ela depende de sensações, de estímulos externos para ela se sentir bem. A pessoa que é carne, ela odeia o silêncio. O silêncio é terrível para ela. Silêncio, solidão, terrível para ela. Porque ela tem que ficar sozinha com ela mesma, sozinha com os pensamentos dela. Terrível, ela não consegue. Porque ela não é suficiente. Ela não tem conexão com Deus. Sem contar os demônios que devem estar ali dentro, né? Normalmente tem demônio ali dentro. Se não tem o Espírito Santo, ela é perturbada por demônios. Então, se ela ficar sozinha, as vozes são terríveis. Você não é nada, você não é ninguém, ninguém te ama, você nunca vai ser nada, você, etc. Então a pessoa ela tem que encher a vida dela com barulho, ela tem que encher a vida dela com agitação. E então, por isso ela busca sensações. Compreendeu? Sim ou não? Mas a pessoa que se converte, então, como eu falava, eu gostava de tipo de música, etc. Quando eu me converti, quando eu nasci de Deus, então naturalmente, como disse ali o comentário, coloca o finalzinho ali, o comentário, meu filho, que eu estava lendo, isso. Dessa forma, sua natureza terrena e corrompida pelo pecado é removida do seu ser. Naturalmente, a minha vontade de ficar curtindo aquelas músicas, aquelas baladas, foi saindo de mim. Nenhum pastor falou para mim, você tem que deixar a embalada. Ninguém falou para mim, você tem que deixar de curtir isso. Aquilo começou a conflitar com a nova natureza que estava dentro de mim. A natureza de Deus. Então, era como se aquelas coisas estivessem agora agredindo o que estava aqui dentro de mim. Eu não me sentia mais bem
fazendo aquelas coisas. Então, naturalmente, eu comecei a deixar lugares, amizades e práticas que não faziam mais parte da minha natureza. Compreendeu? Porque aquela natureza velha foi o quê? Removida de dentro de mim. E isso não foi comigo só não, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que passaram por isso, também tiveram a mesma experiência. Muitas mulheres hoje convertidas testemunham e dizem assim: olha, bispo, quando eu não era convertida, quando eu não tinha o Espírito Santo, eu me vestia de uma certa forma para chamar atenção, para causar. E quando eu comecei a entregar minha vida para Deus, eu não me sentia mais bem usando aquelas roupas. A igreja proibiu. Você vê a gente aqui falando de roupa? Você vê a gente aqui ensinando, não pode vestir isso, não pode vestir aquilo. A gente não entra nesse mérito. Mas a própria pessoa, quando ela começa a querer agradar a Deus, e o Espírito Santo vai tendo abertura para transformar a natureza dela, ela mesma começa a ter essa natureza corrompida tirada dela. Então ela pensa assim: isso não faz mais parte de mim, eu não me sinto mais bem vivendo assim. Então ela mesma vai tirando. É removido do seu ser. Compreendeu? Então é Deus quem tira isso. Porque se você mudar a sua vestimenta, porque a igreja tem certas normas e não pode vestir isso, não pode usar aquilo, você sabe o que vai acontecer? Você vai ser um hipócrita, igual aquela jovenzinha, adolescente que vai para a escola, toda arrumadinha, toda cobertinha, sai de casa toda coberta, toda recatada. Tchau mãe, tchau pai, estou indo para a escola. Na mochila tem a mini saia. Sim ou não? Chega no banheiro da escola, ela troca a roupa e aí desfila do jeito que ela realmente é, que ela quer ser lá na escola. Quer dizer, assim são muitas pessoas que mudam por causa da religião, mudam porque alguém falou para ela: você não pode fazer isso, mas veio de fora, não veio de dentro. Quando a pessoa é regenerada, então de dentro dela parte um desejo natural, porque é da natureza de Deus, de agradar a Deus. Ela não vai mais conflitar com a natureza de Deus. Compreendeu? Sim ou não? A mesma natureza que há em Deus está dentro dela, quando ela nasce de Deus. Então, concluindo o comentário do bispo. Deus passa a ver nele a imagem do seu filho, e não mais a imagem de Adão, quer dizer, o seu filho Jesus, e não mais a imagem de Adão. É o Espírito Santo quem promove a transformação interior e torna o nascido de Deus cada dia mais semelhante ao Senhor. Amém? Nenhum de nós é perfeito, nós não vamos ser perfeitos nessa vida. Mas, quando somos nascidos de Deus, nós estamos sempre procurando alcançar a imagem, a estatura de Cristo. Quer dizer, nos tornarmos melhores, nós vamos nos polindo, como uma pessoa, uma criança que vai crescendo, uma pessoa que vai amadurecendo, nós também temos que ir amadurecendo e nos tornando mais como Jesus. Ser cristão quer dizer como Jesus Cristo. Então, o cristão ele está sempre nesse processo de transformação do seu interior. Amém? Então, voltando à folha aqui. Essa é a autoridade de filho de Deus. A bênção dada a Abraão, que este passou a Isaque, e Isaque a Jacó, e que através do Senhor Jesus chegou a nós. Quer dizer, a bênção foi passando de Abraão para os seus descendentes, chegou até Jesus, que foi descendente de Abraão, e através de Jesus a bênção de Abraão chegou a nós. Lembra, quando a gente fala de bênção de Abraão, quando você lê sobre a bênção de Abraão lá em Gênesis 12, o que foi a bênção de Abraão?
Deus falou para Abraão assim: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Quer dizer, de você vai nascer uma nação. Abraão não tinha nenhum filho. Deus falou que ia nascer uma nação dele. E disse: te abençoarei, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, te abençoarei, e tu serás uma bênção. Quer dizer, não vai ser só abençoado, ele vai ser a própria bênção. E depois ele disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Significa o seguinte: quem mexer com você, está mexendo comigo. Quem abençoar você, está recebendo a minha bênção. E quem te amaldiçoar, vai ter que lidar comigo. Quer dizer, você se torna a menina dos olhos de Deus. Você imagina isso? Pense nisso. A menina dos olhos de Deus. Em outras palavras, você tem Deus na sua retaguarda, dizendo assim: não mexe com ele. O diabo ali na sua frente, os inimigos na sua frente, os demônios na sua frente, ao seu redor, e Deus falando: não mexe com ele. Se você mexer com ele, você vai ter que lidar comigo. É muito legal isso, não é? Sim ou não? É muito legal. Só quem já teve um irmão mais velho defendendo na briga, né, na rua, ou pai defendendo lá na briga, sabe o que é isso. Você se sentir seguro numa pessoa mais forte que você. Essa é a bênção de Abraão. Então quem mexia com Abraão se dava mal. Faraó tentou tomar Sara, quando Abraão desceu lá ao Egito por causa da fome. O faraó viu Sara e era uma mulher muito bonita. Então o faraó tomou Sara para si. Quando ele tomou Sara para si, Abraão ficou aflito, mas ele não podia fazer nada, ele estava na terra estrangeira, ele corria risco de vida. Então o que Abraão fez? Ficou esperando: meu Deus, minha mulher, o faraó tomou minha mulher. Imagine a situação. O que aconteceu? Deus colocou feridas, colocou furúnculos no corpo de Faraó. A casa dele toda, todo mundo ficou doente, começou a estourar uma praga na casa de Faraó. E Deus falou em sonho para Faraó de noite: essa mulher que você tomou aí é do meu servo. Isso não vai acabar bem para você. É muito legal isso, não é? Sim ou não? Deus descendo e tirando satisfação com quem tocou no que era do servo dele. Isso não vai acabar bem para você. E então o Faraó, se dando conta, devolveu Sara, mandou Abraão embora, deu tudo para ele: leva o que você quiser, ovelha, tudo que você quiser, vai embora daqui. Quer dizer, Deus defendeu Abraão. Essa foi apenas uma de tantas outras vezes que Deus saiu em defesa dos seus servos. Não foi só Abraão, mas todos os seus descendentes que tinham esta bênção. A mesma coisa aconteceu com Isaac, com Jacó e assim por diante. É assim que Deus trata aqueles que são dele. Isso é um benefício que não tem tamanho. Mas é claro, há um custo. O custo é você colocar sua vida debaixo da tutela de Deus, da obediência a Deus. Abraão, qual foi a fé de Abraão? Qual o diferencial da fé de Abraão? Se você for olhar a história de Abraão, você não vai ver nele um homem que fez milagres. Qual milagre que Abraão fez? Não tem nenhum. Ele recebeu o milagre da esposa dele engravidar, mas ele não fez milagres como os outros, como Moisés, como
Elias e outros tantos. Mas qual foi a fé dele? Por que ele é chamado de pai da fé? Porque a fé dele foi caracterizada pela obediência. Abraão era este tipo de homem. Deus mandava, ele obedecia. Sai da casa do teu pai, vou sair. Vai para lá, vou para lá. E assim Abraão vivia. Era uma fé obediente. Então esse era o custo. E esse é o custo de se tornar a própria bênção. Você ser obediente a Deus. Porque quando você é obediente, se você parar e pensar, quando se fala em obediência nesse mundo, a conotação para muita gente entende o seguinte: vai me proibir de fazer o que eu quero. Né? É igual o filho que não quer obedecer os pais porque pensa, o meu pai fica me podando, minha mãe fica me proibindo de fazer as coisas, eu quero curtir minha vida. Não sabe que o pai, a mãe normalmente só proíbe o filho de fazer aquilo que vai fazer mal para ele. Não é verdade? Proíbe por quê? Você não vai sair com essa pessoa porque essa pessoa é má companhia, você não vai sair com ela. Quer dizer, é para o bem dele. Mas o filho não entende. Então muitas pessoas não entendem obediência a Deus. E não entendem que obediência a Deus significa o seguinte: quando eu obedeço a Deus, a responsabilidade não é mais minha, é de quem obedeci. Se Deus mandou eu fazer uma coisa, e acontece alguma coisa comigo por ter obedecido a Ele, a responsabilidade é dele. Por exemplo, se Abraão tivesse se dado mal, quando ele saiu da casa do pai e foi sem saber para onde ia, tivesse, digamos, no meio do caminho lá pelo deserto, sido atacado por inimigos e tivessem matado ele, a sua mulher, todo mundo, e o seu pai lá na sua terra ouvisse, teu filho Abraão foi morto lá no deserto pelos bandidos, a vergonha ia ser de quem? De Deus, porque Abraão obedeceu a Deus. Quer dizer, esse Deus ia ficar desmoralizado. Então, quando a gente obedece, a responsabilidade se torna daquele a quem obedecemos. O que é mais fácil, obedecer ou mandar? E aí? O público está dividido. O que é mais fácil, obedecer ou mandar? Mandar? Você acha que é mandar? Acho que você nunca mandou com grande responsabilidade. Porque quem manda tem a responsabilidade. Quem obedece, a responsabilidade é de quem mandou. Mas quem manda tem a responsabilidade de fazer aquilo dar certo. Porque se não der certo, ele fica desmoralizado. Sim ou não? Então não é mais fácil mandar, não. As pessoas pensam que é. Né? Porque não entendem que mandar vem com responsabilidade. Você tem que ter poder, autoridade para fazer valer aquela palavra. Você tem que mandar da forma correta e ter poder para fazer valer aquilo que você mandou. Cumprir aquilo que você falou. Então você tem que ter poder para isso. Por isso que diz o ditado aí fora: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é mais fácil obedecer no sentido de responsabilidade, é de quem mandou. Entendeu? Sim ou não? É a mesma coisa o patrão e o funcionário. O que é mais fácil? Você ser funcionário ou ser patrão? O funcionário, ele faz o trabalho dele e acabou. O patrão tem que fazer o negócio funcionar. Independente do funcionário, ele tem que fazer o negócio funcionar. Ele é responsável por todos os funcionários. Ele é responsável pela empresa toda. Diante do governo, diante dos clientes, diante do funcionário, diante dos concorrentes. Ele é chumbo para todo lado. Então, não é fácil ser patrão, especialmente no nosso país. Se fosse fácil, muito mais gente seria. É ou não é verdade? Pois é. Então, a fé de Abraão era caracterizada pela obediência. Então, voltando aqui, o significado prático disso é que pela fé verdadeira no Senhor Jesus,
somos feitos filhos de Deus e podemos chamá-lo de Pai. Contar com Ele como nosso Pai presente, todo-poderoso, que nunca falhou com nenhum de seus filhos. Deus é Pai e quer ter filhos nascidos dele. Filhos de Deus não nascem do ventre de mulher, nem de religião alguma, mas da sua palavra. Você entendeu isso? As pessoas dizem aí fora que todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Tal. Não. A pessoa pensa que nascer no mundo já faz ela um filho de Deus. Não. Filho de Deus não nasce de ventre de mulher. Filho de Deus nasce da palavra de Deus. Dessas divinas promessas, essas preciosas palavras. Quando a pessoa crê e se entrega a essa palavra, é que Deus entra e regenera o seu ser e gera uma criatura nova para ele. Então, da sua palavra, a palavra de Deus, quando é aceita na mente humana e esta se submete a ela, gera naquele ser um filho para Deus. Amém? Então, quem dá a luz ao Filho de Deus? A palavra de Deus. Quando que a palavra de Deus dá a luz a um Filho de Deus? Quando essa criatura, essa pessoa que nasceu dos seus pais, é criatura, quando ela ouve a palavra de Deus, crê na palavra, se entrega a essa palavra, aceita a palavra na sua mente, ela se submete a essa palavra. Sim, Senhor, eu obedeço a tua voz a partir de hoje, eu decido crer na tua palavra, o Senhor manda e eu obedeço. Quando a pessoa crê na palavra de Deus, então a palavra entra nela e então regenera, gera nela uma pessoa com a natureza do Pai. Porque Deus é palavra. Amém? Então quando você aceita a palavra de Deus, você está aceitando Deus. Jesus é o verbo que se fez carne, quer dizer, a palavra que encarnou no corpo que ele usou aqui na terra. Mas ele é a palavra. Então quando você aceita a palavra de Deus, você está aceitando Deus aqui dentro da sua mente. Quer dizer, Deus não é sentimento. Deus é palavra por quê? Porque Deus é inteligência, Deus é cabeça. Deus é raciocínio, Deus não é sentimento, sensação. Deus nos deixou palavras e não figuras, porque Ele quer que nós pensemos, raciocinemos naquilo que está escrito. Entendeu? Seria, digamos assim, mais fácil para Deus deixar uma imagem. Fazer uma imagem descer do céu, ou de alguma forma sobrenatural, criar uma imagem de forma que todos olhassem e dissessem assim, ó, aquilo ali é Deus. Seria mais fácil visualmente para as pessoas dizer, aquilo ali é Deus. Mas Deus escolheu ser Espírito, invisível, e se revelar a nós, não de uma forma que a gente possa tocar, ver, sentir, mas se revelar através da palavra, para que a gente possa ouvir, entender, raciocinar e crer por escolha, não por sensação. Não por sensação, mas por escolha, por decisão. Eu escolho crer. A fé é uma escolha. E quando você escolhe crer na palavra de Deus, você está escolhendo Ele. E isso então dá a Ele o direito de entrar na sua vida e gerar em você uma nova criatura. Compreendeu? Se você parar e pensar, o ser humano, por que Deus é palavra? Deus, Ele criou o ser humano à imagem e semelhança dEle. O ser humano é a única criatura que fala. Não existe outro ser, nem animal, nem vegetal, nem microbial, nenhum ser nesse universo fala. Só o ser humano. Já parou para pensar nisso? Cachorro não fala, cobra não fala, árvore não fala.
Só quem fala é o ser humano. Eu não acredito que a senhora falou isso. O papagaio fala? A senhora tem certeza? O papagaio imita o som que ele ouve. Ele não sabe o que ele está falando. Mas continuando aqui. O ser humano é o único que consegue conjecturar palavras, raciocinar, pensar, desenvolver ideias, imaginar. E por isso ele é o único que cria. Ele cria. Ah, mas o pássaro faz o ninho. O pássaro instintivamente, ele cria lá o ninho, ele sabe fazer aquilo e acabou. Você não vê um pássaro criando um edifício de 10 andares. Você vê isso? Criando automóvel. Você não vê isso. Mas o ser humano, ele é capaz, ele tem uma mente limitada. Por quê? Porque Deus deu a ele o poder da palavra. Nós temos o poder de pensar, raciocinar. E por meio da palavra, nós somos como ele. Nós criamos, desenvolvemos. Então o ser humano, ele é ilimitado. E você vê que não para nunca. Ao longo dos séculos, o ser humano vem multiplicando o conhecimento, multiplicando a ciência. E vai chegando em lugares nunca antes que os anteriores, os antepassados chegaram. Por causa de quê? Do conhecimento, da palavra, da inteligência. E de onde veio a palavra? De Deus. Então, é pela palavra que a pessoa faz negócio. É na palavra que se negocia. Olha, eu tenho isso aqui, se você comprar isso aqui, vai te servir nisso, te servir naquilo. Ah, quanto que custa e tal, e como é que é? Então, há uma troca de palavras, há um negócio. Quando há um acordo, então, firma-se um acordo e se faz negócio. Os negócios são feitos com a palavra. Guerras começam por palavras. Acordos de paz se fazem com palavras. Sim ou não? Relacionamentos, marido e mulher, começa com o quê? Palavra. Casamentos terminam em divórcio também por palavras. A palavra faz o mundo girar. Então, quando Deus escolheu se revelar ao ser humano através da palavra, é para que ele tenha uma fé consciente. Uma fé consciente, quer dizer, eu entendi o que é isso, e eu escolhi me entregar a isso que eu entendi. Quando eu recebi a palavra de Deus, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, porque eu não li a Bíblia, eu cresci numa religião onde os meus pais tinham a Bíblia lá na estante da sala de casa, uma Bíblia enorme, cheia de figuras, de imagens, e a gente não lia a Bíblia, nunca fomos incentivados a ler a Bíblia. Então eu não tinha conhecimento da palavra, eu era um religioso. Se perguntar se você crê em Deus, creio, porque eu aprendi a falar que cria. Mas o que eu sabia de Deus? Nada. Absolutamente nada. Eu sabia das tradições. Eu sabia fazer isso. Eu sabia, quando passava na frente de um cemitério, fazer isso aqui também. E seguir os rituais. Mas não me perguntava por quê. Não me perguntasse por quê, porque eu não sabia explicar. Assim é a religiosidade, é a religião. A pessoa que é religiosa, ela faz sem entender. Por quê? Porque não está usando a cabeça. Ela está usando o coração, o sentimento. É uma fé fanática, uma fé religiosa. Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Deu para entender? Isso glorifica a Deus? Não, porque Deus, a pessoa nem conhece a Deus. Ela não está nem pensando. Nem pensar ela pensa, nem raciocinar ela raciocina. A pessoa tem lá uma imagem de pau, de pedra, de gesso, feita pelas mãos de um artista, e ela vai lá e pede para a imagem, pode me ajudar com isso, com aquilo outro. A imagem que foi criada pelas mãos humanas, o Criador, quer dizer, a pessoa, o ser humano,
se curva debaixo daquela imagem de pau, de pedra, de gesso, para pedir ao pau, à pedra e ao gesso ajuda. Quer dizer, não pensa, não raciocina. Como é que pode a coisa criada ajudar quem a criou? Como é que pode isso? É como se Deus se dobrasse diante do ser humano e pedisse ajuda. Quem é maior? Então, a religião, e eu não falo só da religião que eu nasci, não. Todas elas, inclusive a religião evangélica. Porque religião só troca o rótulo. Só troca o rótulo, troca o sistema, troca a crença, mas o modus operandi é tudo igual. Sentimento. Não deixe as pessoas pensarem, diga para elas que é assim e que elas não devem fazer perguntas. Elas devem só aceitar porque é assim. Então, seja qual for a religião, a pessoa que não pensa, que não conhece a palavra, que não vai direto a Deus através da palavra, ela se torna escrava do religioso, do líder religioso dela, que fica dominando ela aqui na religiosidade. Mas por quê? Porque ela não tem interesse, ela não se esforça, ou por ignorância ou por preguiça mesmo, ela não se esforça para ir direto a Deus, para conhecer o caminho que já foi deixado pelo Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já falei aqui e vou repetir. Quando Jesus disse essa verdade, quando Jesus veio ao mundo e declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele declarou isso, ele declarou a falência de todas as religiões. Ele declarou todas as religiões desnecessárias, obsoletas. Não precisa mais delas. Por quê? Porque quem quer ir a Deus agora pode só falar em nome de Jesus. Mas cadê que as pessoas querem fazer isso? Não, as pessoas querem pegar, elas querem sentir, elas querem cheirar, elas querem ouvir, elas querem ter a emoção, elas pensam assim, não, eu não sou santo o suficiente para Deus me ouvir, não. Esse homem aí é mais santo que eu, então deixa ele orar por mim. Elas preferem pedir alguém que ore por elas. Elas querem alguém entre elas e Deus, em vez de elas mesmas irem direto a Deus, através de Jesus. O ser humano é complicado. Complicado. Quando a pessoa não é a própria bênção, quando ela não descobre isso que eu estou falando para você, então ela fica atrás de bênçãos e de alguém que vai dar a bênção para ela. Ela está sempre procurando onde tem um profeta, um homem de Deus ungido, uma profetisa, onde tem alguém que pode me ajudar. Ela vai procurando em pessoas, na criatura, ela vai procurar ajuda. Mas não vai direto a Deus. Deu para entender? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu oro que o Espírito Santo ajude você a entender melhor do que eu estou conseguindo explicar. Porque isso aqui é muito forte. Isso é para libertar você. Para nunca mais você ser escravo de ninguém. De igreja nenhuma, de religião nenhuma, de pastor, de bispo, de guru, de padre, de quem quer que seja. Nunca mais. Porque você não depende de mim. Você não depende de mim para chegar a Deus. Você não depende de mim. Qual é o papel do pastor? Por que Deus instituiu apóstolos, mestres, discípulos, etc. Por que Ele instituiu o pastor, a figura do pastor? Sabe o que quer dizer a palavra apóstolo? Sabe o que quer dizer a palavra apóstolo? Apóstolo quer dizer o enviado. A gente ouve falar assim, apóstolo, né? Hoje virou um título assim, apóstolo tal. Parece que a pessoa é muito importante. No grego, a palavra no grego, apóstolo, quer dizer enviado. Quando Jesus escolheu 12 homens e disse, eu envio vocês para pregar a minha palavra, então eles tomaram o título de enviados. Nós somos enviados, nós somos enviados. Enviado é um título religioso? Por acaso?
A pessoa que foi enviada, isso quer dizer um título religioso? Não, mas quando na nossa língua, quando a pessoa ouve falar apóstolo, que é a palavra no grego, ela logo já pensa que a pessoa vai lá para cima, sim ou não? Pastor, bispo, vai lá para cima, porque é um título religioso. A religiosidade fez com que as pessoas olhassem, mas não entendessem. E o apóstolo é um enviado. O pastor é aquele que, como o título pastor, que era uma profissão comum na época, que dava a entender que é aquele que vai orientar, que vai guiar, vai lutar pelas ovelhas. Esse é o papel do pastor. É o que eu estou tentando fazer com você aqui. Eu não sou o intermediário entre você e Deus. Eu não sou intermediário. Minha obrigação, o meu papel como pastor, como bispo da igreja, é orientar você, é levar você ao entendimento da palavra, aos pastos verdejantes, mas você tem que comer do pasto, beber da água com a sua própria boca e ir direto a Deus. O Senhor é o seu pastor, não sou eu. Entendeu? Então a igreja de Jesus, ela foi instituída por ele, com pastor, com apóstolo, com mestres, etc., para ajudar na edificação, Você está sendo edificado, você está sendo ensinado agora a palavra de Deus. Mas o fato de eu estar ensinando a você a palavra de Deus não significa que eu estou mais perto de Deus que você. Compreendeu? A mesma distância que eu estou de Deus é que você está. O nome de Jesus, só isso. Se eu falo meu Pai em nome de Jesus, Ele me ouve. Se você fala meu Pai em nome de Jesus, Ele te ouve. Você não precisa, o bispo tem que orar por mim, não. Então, essa é a bênção de Abraão. Você é filho, Jesus te elevou à estatura de filho. Nós somos filhos de Deus e temos acesso ao Pai. E isso é libertador. Isso é para você explodir, sabe, os tabus, explodir as barreiras religiosas que talvez escravizaram você por tantos anos. Para você entender que a palavra de Deus é que gera você uma nova criatura. Então, você tem que ter a prática de se apoiar na palavra. Se apoiar na palavra, levar a palavra como ela é, como Abraão fez. Faça isso. Então, concluindo aqui a folha. A palavra de Deus, quando é aceita na mente humana, e esta se submete a ela, gera naquele ser um filho para Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, filho de Deus nasceu de Deus. Lembre-se disso quando você estiver no desespero, na angústia, precisando de socorro. Você, como filho, tem o direito de chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás nos céus, e contar com Ele. Essa é a bênção de Abraão, a bênção das bênçãos, ter nascido de Deus e ter a natureza dele. Você já aceitou a palavra de Deus na sua mente, ou ainda a tem resistido com dúvidas? Essa é a questão. Amém? Bom, eu poderia falar mais, mas eu gostaria que o Espírito Santo confirmasse com você, e não os meus argumentos. Eu quero orar agora por você que quer ter a natureza de Deus.
Você reconhece, bispo, eu ainda não tenho a natureza de Deus. Eu fico dividido muitas vezes entre a minha vontade e a vontade de Deus, e eu acabo fazendo a minha vontade. E eu não quero mais ficar sujeito à minha vontade, aos meus desejos. Eu quero ter a natureza de Deus, então eu quero me submeter à palavra dEle. Ele mandar e eu obedecer a partir de hoje. Se você quiser isso, então vem aqui à frente e nós vamos orar por você agora. Chegue aqui diante do altar, por favor. Fiquem todos de pé.